Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o tema Eu, um santo, baseado no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Nesse texto é a oração sacerdotal. E a oração sacerdotal, no versículo 17, aponta para Jesus orando por todos aqueles que creem nele. E ele pede que Deus santifique a todos que creem no seu nome. Desta forma, nós vamos ver uma vida de meditação. Ontem nós falamos para que possamos viver uma vida de santificação e piedade, é necessário duas coisas: vida de oração e vida de meditação. Ontem nós estudamos a vida de oração, pela qual nós falamos com Deus, reconhecemos a nossa total dependência de Deus e também com atitude de humildade, reconhecemos que a vontade dele deve prevalecer na nossa vida. E ele nos ensinou através da oração do Pai Nosso e através da oração do Getsemane. Hoje nós vamos ver uma vida de meditação. O que é meditação? É estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela aponta para o pecado e ela aponta para o antídoto do pecado. Ou seja, conhecendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, eu vou saber que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. E para que eu possa sair do pecado, eu preciso conhecer o antídoto do pecado. E a palavra de Deus aponta para Cristo Jesus, que veio para trazer o perdão dos pecados e nos conduzir para a vida de santificação, através da fé nele, através da fé em Cristo, para a glória de Deus. Então, nós vamos ver uma vida de meditação. E temos que responder por que a meditação é fundamental para a santificação. A meditação é fundamental para a santificação, porque através da meditação eu vou conhecer quem realmente sou, o que eu preciso para ter um encontro real com Deus. E é só através da palavra do Senhor que eu vou saber tudo isso. Então ela é fundamental. Por quê? Porque através da meditação nós vamos vencer as lutas, os desafios e as tentações. E isso fica claro quando colocamos a palavra de Deus em prática. Conhecer a palavra e viver esta palavra ao levantar, ao deitar, para a nossa santificação. Então eu tenho que meditar em todos os momentos, ao levantar e também quando for repousar, para que meditando nesta palavra eu seja fortalecido pela fé em Cristo Jesus e assim santificar a minha vida. E isso fica claro através das Escrituras Sagradas. Em Josué capítulo 1, verso 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei. Mas como que eu vou falar se eu não conheço? É por isso que eu tenho que meditar na palavra do Senhor para falar da palavra de Deus. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Josué está falando para que possamos meditar na palavra do Senhor, para ser bem-sucedido, para ter a santificação da nossa vida. Também nós vamos ver no Salmo, capítulo 1, verso 2, diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem tem esse prazer de meditar na lei do Senhor? Aquele que crê em Deus.
quando nós vamos para o versículo 1, que não está colocado aqui, diz: bem-aventurado aquele que não anda, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E também nós vamos ver no Salmo 119, versos 147 e 148, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Então vê, ao alvorecer, ao levantar, as vigílias noturnas, ou seja, ao deitar, eu espero confiante na palavra de Deus e eu medito nas palavras de Deus. E é desta forma que eu fortaleço a minha vida interior, para não pecar contra Deus e contra o próximo, e assim santificar a minha vida para ter uma vida de piedade, para a glória do Senhor. Também nós vamos ver qual é a orientação de Jesus na oração sacerdotal, qual é a orientação que ele nos dá. E também, o que é a verdade? Então, em João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a orientação que Cristo dá é que nós temos que viver a verdade. Porque quando eu vivo a verdade, eu sou santificado na verdade. Então ele está nos orientando a santificar a nossa vida na verdade. E isso fica claro. A orientação é sermos santificados na verdade e pela verdade. Crendo em Cristo Jesus, o Espírito Santo é derramado em nós e ele nos guiará à verdade. Mas o que é a verdade? Eu não respondi ainda esta pergunta. O que é a verdade? Eu só tenho uma resposta para o que é a verdade, aquela que Jesus nos ensina. Então, ele diz que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João capítulo 16, verso 3. Então eu creio em Cristo Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre a minha vida e assim ele vai me guiar na verdade. Mas o que é a verdade? Então, como eu disse, Jesus ele dá a resposta. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus Cristo é a verdade, por isso eu tenho que conhecer a verdade. Conhecendo a verdade vai nos libertar. Eu conheço a Cristo que é a verdade, e Ele vai me libertar de todo pecado e vai santificar a minha vida. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então eu sou santificado em Cristo e por Cristo eu sou santificado para a glória de Deus. Qual é a ordem de Jesus? Então ele orienta a nos santificar nele, na verdade. Mas qual é a ordem que ele nos dá? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver em João capítulo 5, verso 39 e 40. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, a ordem de Jesus é examinar as Escrituras, é meditar na palavra de Deus. Ninguém pode impedir você de estudar a Bíblia Sagrada, porque o próprio Jesus nos ensina a examinar as Escrituras. Porque
quando eu examino as Escrituras, eu sei que ela está falando de Jesus, ela está falando da verdade, ela está falando que eu sou pecador e eu preciso de Jesus para santificar a minha vida, me afastar do pecado. Mas há um problema, nós não queremos ir até Cristo Jesus. Esse é o grande problema, porque Cristo nos ordena a meditar, a examinar, a inculcar a palavra de Deus para a nossa santificação, mas também para termos vida. Então, qual é o nosso problema? É que muitos não examinam ou estudam a palavra de Deus, por isso continuam na vida de pecado. E a vida de pecado é separada de Deus. É por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e para sairmos disso eu tenho que examinar as Escrituras, para conhecer a verdade, e a verdade é Jesus que nos liberta do pecado para a santificação, e para sermos salvos pela fé nele. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é a graça de Deus revelada em Cristo Jesus para a nossa santificação. Então, qual é a função das Escrituras? Elas apontam para Cristo, mas o que ela pode fazer mais para o cristão, para aquele que crê em Cristo Jesus? Nós vamos ver que a função das Escrituras Sagradas é apontar para Cristo, para termos vida e vida em abundância, e também para o aperfeiçoamento do ser humano. É através das Escrituras que vemos quem realmente somos e o que podemos ser pela fé em Cristo, como podemos ver na palavra de Deus. E isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que maravilha! A função da palavra de Deus é apontar para Cristo Jesus, é mostrar que a salvação é pela fé nele, é mostrar também que a Escritura ela veio de Deus e não do homem. E esta palavra de Deus, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, com o propósito que o homem de Deus, aquele que crê em Cristo Jesus, seja perfeito e perfeitamente habilitado, ou seja, santificado para toda boa obra. Então, a meditação é fundamental. Por isso, a oração e a meditação andam juntas. Eu oro para que Deus fale ao meu coração através da palavra dele. E assim, ele vai trabalhar no meu interior para que eu possa fugir do pecado e viver para a glória de Deus. Então, o que nós aprendemos hoje? A vida de meditação é fundamental para a santificação. A orientação de Jesus na oração sacerdotal é que eu me santifique em Cristo, na verdade, porque Ele é a verdade é Jesus. E qual é a ordem dele? Examinem ou medite nas Escrituras Sagradas para ter vida, para ser santo. E qual é a função das Escrituras? A santificação do homem pela fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Santifica-nos na tua palavra. Santifica-nos na verdade. Santifica-nos em Cristo Jesus, porque Ele é o único caminho, a única verdade.
e o único que tem a vida eterna para nos dar. Trabalhe isso em cada coração, ó Pai, que tenha ouvido esta mensagem. Sustenta-os para não pecar contra o Senhor e contra o próximo e contra Ele mesmo. Afasta das famílias todo ódio, todo rancor, toda arrogância, que reine a paz, o amor, a alegria que provém do Senhor. Trabalhe nos casamentos, na vida dos filhos, abre as portas para os desempregados, coloque a tua mão, Senhor, sobre todos os enfermos, curando, libertando de todo mal. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.